para que vocês entendam que é possível trilhar um caminho, é possível se ter sucesso, é possível continuar estudando, aperfeiçoando, é possível recriar e criar novas coisas, novas oportunidades para você na sua vida, para você e para os que convivem com você também. Portanto, vamos lá. Hoje, no Rockish On Demand, no podcast da Barbearia Rockish, vamos falar da Barbearia Rockish. Vai ser um podcast diferente, vamos falar tudo que a gente fez para chegar aqui, toda a minha história, onde começa meu contato com o empreendedorismo, todos os caminhos que eu trilhei, todas as batalhas pessoais que eu travei para conseguir chegar nisso. Minha família não era uma família de investidor, mas a gente vai destrinchar tudo isso daí em pequenos pedaços durante esse podcast monólogo, que confesso que é muito mais difícil do que criar um diálogo. Um diálogo se torna muito mais fácil para mim. É porque eu gosto bastante de conversar. Falar sozinho é uma coisa que eu não tenho tanto hábito, mas hoje eu vou tentar contar essa história para vocês. Espero que seja tão interessante quanto quando eu tenho um convidado, os podcasts que eu tenho um diálogo aqui, falando de alguma coisa. Porém, prometo que tentarei deixar ele o mais honesto, sincero possível, para que vocês entendam que é possível trilhar um caminho, é possível se ter sucesso, é possível continuar estudando, aperfeiçoando, é possível recriar e criar novas coisas, novas oportunidades para você na sua vida, para você e para os que convivem com você também. Portanto, vamos lá. Sou Renato, nascido em 83 e a minha história com empreendedorismo, ela começa lá por volta dos anos 98, 99. Eu cursei o Senai, fiz o curso de mecânica de máquina industrial. Foi uma área que me expandiu muito, principalmente a convivência com pessoas, cara. Conviver no Senai foi muito importante para minha formação como homem, porque eu tinha 14 anos, era um menino, como no início de fase de adolescência, tendo contato com muitas pessoas de lugares diferentes, tendo contato com ensinos diferentes, com professores rígidos, porque o Senai tem isso, né? Na minha época, até pelo que eu conheço aqui, porque hoje a barbearia é bem na frente do Senai que eu estudei, por ironia do destino. Mas na época era muito mais rígido do que é hoje. Na época, você reprovando numa matéria, você era convidado a se retirar. Ou seja, você literalmente era forçado e instruído a estudar. Pô, excelentes professores. Tudo que eu desenvolvi com ferramentário, com mão de obra, com entender o funcionamento das coisas foi graças ao Senai. Eu não tenho uma vírgula a falar. Nunca aprendi português e matemática tão bem quanto eu aprendi no Senai. Foram professores realmente assim excelentes, de um outro nível, e que puderam ajudar a formatar esse Renato empreendedor de hoje. Eu já andei aí por várias áreas na minha vida profissional. E como eu disse, vou só recapitulando rápido, em 98 eu tive esse contato com todo mundo falando empreender ao futuro, empreender ao futuro. Naquela época eu só achava isso uma palavra bonita, apesar de me interessar por essa palavra. Fim dos anos 90, ainda essa parte de empreendedorismo no Brasil estava caminhando muito lentamente. Eram as grandes empresas, as médias empresas, mas os pequenos empresários, o empreendedor individual, até porque o advento da internet quase não existia, não era difundido ainda no Brasil. Era uma coisa muito ainda distante. Empreender era você ter uma empresa, uma oficina, algo físico. Isso era empreender. E foi passando o tempo, essa coceirinha nunca saiu da minha cabeça, né? Essa vontade de criar alguma coisa pessoal, de ter alguma coisa minha. E não para chamar de meu, mas para poder ter personalização do que eu queria criar. Ter uma coisa personificada totalmente dentro do que eu acredito que é certo, dentro do que eu acreditava que era justo, dentro do que eu acredito que funciona. Trabalhei pouquíssimo na área, me formei em 99, final de 99 no Senai. Em 2000 eu trabalhei inteirinho na empresa, que era a Vistion Sistemas Automotivos, aqui em Guarulhos mesmo. Era uma baita de uma empresa. Hoje eu nem sei ainda, acredito que ela exista, porque ela era gigantesca. Eu não sei hoje do que ela trabalha. Eu trabalhava na manutenção geral
da Visteon, onde tive contato com pessoas muito mais velhas, outros formados do Senai e tudo. Então eu fiquei nesse período só mais um ano. Quando acabou o contrato com a Visteon, de 17 de 18 foram dispensados. Porque na época não havia local para essas pessoas estarem sendo efetivadas na Visteon. E eu não vi isso com maus olhos para mim. Por mais que fosse uma época que, entrando na fase adulta, querendo sair com a namorada, querendo ter dinheiro, e eu fiquei desempregado. Mas tudo bem. Isso não era o pior no momento, porque eu queria fazer outras coisas da minha vida. Depois disso, trabalhei em mais uma empresa ainda, focada na parte de manutenção, mas foi por pouquíssimo tempo, foi 3 meses, realmente não era para mim aquilo, era insuportável para eu estar naquele lugar, era insuportável para eu ter aquele convívio diário só com ferramentas e com coisas que não era o que eu estava pretendendo para minha vida. Definitivamente não era o meu sonho de consumo. Mas tudo bem, foi útil, tirei minha habilitação lá, minha primeira habilitação, aqueles 3 meses de salário foram direcionados exatamente para mim tirar minha habilitação. E logo depois disso daí, trabalhei em vendas, trabalhei em comércio de rua, numa loja de CD, e entrei na faculdade. Entrei na faculdade em 2003, cursando administração de empresas. Modéstia à parte, eu era um baita de um aluno, eu era excelente aluno. Eu sempre fui muito dedicado a tudo que eu resolvi aprender na minha vida. Se eu quero aprender, se eu me disponho a aprender, eu vou aprender. Eu não quero me sentir forçado a aprender alguma coisa. E aquele primeiro contato com a administração foi fenomenal para mim. Pessoas mais velhas na sala, aquela troca de ideia, aquele estímulo que a faculdade proporcionava para mim em 2003, de me desenvolver, de querer mais. Ali eu ouvi muitas e muitas mais vezes sobre empreendedorismo, inclusive estudando os administradores antigos aí. A gente ia falar de Taylorismo, de Fayol, de Ford e por aí vai. Tive excelentes professores na faculdade, excelentes professores. Inclusive os carrascos até eu tinha moral com eles, não sei porquê, mas eu acho que como eu sempre fui aquela pessoa que gostava de dar cara, de estar na frente da sala, de falar, de ser o líder do grupo, porque eu sempre tive muito isso determinado em mim, eu acabava tendo um certo destaque ali com alguns professores e eles acabavam gostando de mim, mesmo sendo professores que tinham a alcunha de perseguidores. Eles não eram perseguidores, na verdade, eles eram pessoas que cobravam realmente os alunos a entender, aprender e desenvolver. Só que muita gente estava na faculdade já naquela época apenas pelo diploma, porque as pessoas visavam um emprego melhor e para ter esse emprego melhor elas precisavam aí do diploma, né? A gente sabe como que é. Ensino superior pagava mais naquela época. Hoje a realidade é um pouco diferente disso, mas naquela época era assim que funcionava. Cursei por 2 anos a faculdade, tranquei, fui fazer um curso de música, porque era uma coisa que eu amava. Saí desse curso de música depois de 6 meses formado, que era a maior escola da América Latina sobre audiovisual do Brasil. Me formei, saí desse curso e depois disso daí resolvi voltar para a faculdade. Fiz mais um semestre, mas cara, aquele ambiente empresarial, aquele lance de terno e gravata, formalidade, apresentar trabalhos que não tinham nada a ver com o que você achava, com o que você acreditava, fazer coisas simplesmente porque você precisava de nota. Esse tipo de avaliação nunca me agradou, por mais que eu sei que funciona e é aplicado na grande maioria das vezes. Esse tipo de avaliação nunca me encantou. Eu acho que não é assim que as pessoas devam ser avaliadas. Existem muitas coisas que podem acontecer nesse meio termo que vai fazer com que essas pessoas, neste dia específico, não estejam preparadas para isso, por mais que ela seja uma pessoa extremamente preparada para isso. Mas vamos lá, é aí que começa a minha ideia do empreendedorismo. Saí, migrei completamente dessa área, trabalhei ainda em algumas situações de empresa, trabalhei em banco, trabalhei no antigo Banespa, bem na época da fusão com o Santander, trabalhei na própria universidade que eu estudava, no departamento pessoal, e de lá eu saí porque eu consegui uma vaga boa no Banespa Santander. Depois do Banespa Santander eu recebi uma proposta, dá para falar indecorosa,
de uma empresa que eu não vou citar o nome porque não convém, lá em São Caetano do Sul. Ou seja, eu trabalhava a 20 minutos a pé da minha casa. Eu ia a pé, trabalhava 6 horas por dia e ganhava muito bem pra época. Em 2005. Ganhava, como estagiário, ganhava cerca de R$ 1.000 em 2005. Isso era muito dinheiro, gente. Pode acreditar. Hoje não é nada. Mas naquela época lá, R$ 1.000 era bastante coisa. E por essa proposta indecorosa que depois de 3 meses, se eu passasse na experiência, eu ganharia uma comissão de venda em cima do grupo de vendedoras que eu era responsável, eu resolvi ir, mesmo na época ganhando um salário mínimo, que era R$ 560, se não me falha a memória. Fui para essa empresa, me dediquei, ajustei todinho o setor de vendas, tirei todas as responsabilidades das vendedoras. A única coisa que elas precisavam fazer era vender. Vender. Toda a parte de liberação, toda a parte de administração, de organização, de liberação de pedidos, tudo. Eu tinha criado uma planilha na época, usava muito Excel para isso. Ainda hoje usa-se muito Excel para esse tipo de coisa. E essa minha planilha agilizou tudo, agilizou a vida de todo mundo. Então elas começaram a vender muito mais, porque elas não tinham que parar para fazer essa parte administrativa. Eu era o único auxiliar, no caso era assistente administrativo na época, num setor, se eu não me engano, tinha 20 vendedoras ou um pouco mais, era alguma coisa assim. E quando chegou os 3 meses, eu fui falar pra minha chefe, porque como eu trabalhava longe, qual que era o meu intuito? Eu pego, agora que eu vou começar a ganhar comissão, eu entro num financiamento no veículo, eu venho e volto de carro. Pô, vai ser um puta de um alívio pra mim, não ter que depender, sair 4 horas da manhã, pegar um trem e estudar nessa época, bem nessa época eu tava fazendo curso de áudio lá na Vila Mariana, na Humberto Primo. Eu chegava em casa 1 hora da manhã e no outro dia, 4 horas, eu tava de pé. Então era uma insanidade o que eu tava vivendo na minha vida. Ainda bem que eu era jovem na época e tinha ânimo pra esse tipo de coisa. E quando eu fui cobrar ela do meu salário, que ela tinha prometido, que ela tinha se comprometido comigo, até hoje contar essa história me deixa um pouco chateado, mas tudo bem, já foi e serviu pra minha evolução. Ela falou que simplesmente não tinha sido aprovado. E eu cobrei ela, como não foi aprovado? Não foi aprovado porque não foi aprovado. Eu falei, mas você me prometeu isso. Ela falou, não, eu falei que eu ia ver se eu conseguia. Eu falei, que é isso? Você colocou tudo no papel, eu gostaria de ter esse papel agora pra provar pra você que você tá mentindo. E a gente teve um primeiro conflito ali, eu pedi pra ser mandado embora, ela falou que não ia me mandar embora. Então, como eu era jovem ainda, meio descabeçado, eu fiz de tudo pra empresa me mandar embora, e a empresa me mandou embora. Fiquei, acho que 5 meses lá, mais ou menos. Era insustentável a troca, tudo que eu fiz, isso desmotivou, larguei tudo na minha vida, assim, por um determinado momento. Para dar a volta por cima, eu voltei a trabalhar numa secretaria de escola. Aí você vai tendo contato com pais de alunos, com muitas coisas que vão te dando aquela ideia. Assim, um tem uma empresa disso, um tem empresa daquilo, um faz isso, um sabe fazer aquilo. Você fala, pô, que legal, né? As pessoas podem se virar com o conhecimento que têm. E como eu sempre gostei muito de habilidade manual, sempre gostei muito de fazer coisas manuais, desenvolver a minha habilidade manual, eu resolvi me matricular no curso de prótese dentária. Pô, cara, foi fenomenal, adorava aquilo. Aquela parte artesanal, aquele negócio detalhista, de ficar o dia inteiro ali esculpindo dentes e próteses e ajudando as pessoas a voltar a ter um sorriso. Ali eu ganhei vamos dizer assim, que um ânimo a mais, porque eu tinha esse lance de que eu sabia que eu estava ajudando as pessoas. Eu sabia que de alguma forma eu estava tornando a vida da pessoa um pouco melhor. Me dediquei, trabalhei, evoluí muito rápido nessa área. Entrei no curso em 2008 e com 6 meses eu consegui um estágio numa área que eu queria, já que era a parte de metalocerâmica. Na época era o top da prótese dentária. Desenvolvi na metálica, comecei a aprender cerâmica no próprio lugar que, pô, Jana, Zete, vocês sabem o quanto vocês mudaram a minha vida. Espero que um dia vocês assistam isso. E por essa oportunidade que a Janaína da Profoge me deu, eu desenvolvi, saí de lá e abri uma empresa. Eu e um cara que estudou comigo, o Atemisto, famoso Mistão. Eu e o Misto saímos e montamos uma empresa junto com o Henrique, que era cunhado dele. Montou os 3, o laboratório 3S, porque eram 3 sobrenomes com S, né? Eles Calabrim, Silva e Santos. Montamos ali e ali eu comecei a empreender. Ali foi o meu primeiro contato com isso. De pequenininho a poucos clientes até você poder contratar pessoas, tá crescendo, tá
estabelecendo um padrão de crescimento, tá indo para frente. Isso foi muito bom, muito bom. Por motivos que só a vida às vezes mostra para nós e elas não nos revela integralmente, eles só falam não é. Eu acabei em 2000, já fiquei muitos anos na área, lógico, a gente teve um laboratório, teve bastante sucesso, somente ali no meio do caminho. Em 2015 teve aquela crise no Brasil, reduziu muitas vendas de prótese. As pessoas estavam preferindo fazer as coisas mais baratas porque o dinheiro estava curto e as coisas mais caras estavam ficando meio de lado. Então a gente vendia bastante, mas vendia o que não era o que dava lucro. A gente vendia muita coisa que não é aquilo que era o foco do nosso laboratório, em excelência de prótese, principalmente focada para metalocerâmica, né? E devido a esse motivo, a gente, tanto eu como meu sócio principal, porque o Henrique, ele era um sócio mais investidor, ele não trabalhava diretamente com a gente, né? E nós decidimos finalizar a sociedade. Continuamos extremamente amigos, os três. Não tem o Atemisto é meu padrinho de casamento, o Henrique é cliente hoje da barbearia, até hoje, na verdade, da barbearia, desde 2017, quando ela foi aberta. O Atemisto só não vem mais porque hoje ele mora no Paraná, ele mudou de estado, né? Mas ele tá na área, o Atemisto tá na área de prótese dentária ainda. O cara gostou, se dedicou e não tá a fim de desistir, tá certo ele. A gente não pode desistir quando a gente gosta de alguma coisa de verdade. E abrir a barbearia. E por que a barbearia? Primeiro que a ideia também não foi minha. Vocês vão entender que a ideia do podcast também não foi minha, mas a barbearia também a ideia não foi minha. Era uma possibilidade que eu já havia pensado alguns anos antes, mas ficou esquecida. Não era isso que eu queria. O que aconteceu foi que minha cunhada chegou pra mim, Paula, chegou pra mim e falou: "Rê, vamos abrir uma barbearia?" Eu falei: "Pô, Paula, barbearia, meu, coisa estranha, cara. Não tenho preconceito com nada, né? Mas é pela brincadeira e pela zoeira." Eu falei: "Pô, ficar mexendo em homem o dia inteiro, meu, que coisa desagradável." Dei risada e tal. E eu falei: "Mas, pô, não, a ideia é legal, porque eu quero um emprego hoje que eu converse bastante, que eu fale muito, que eu tenha uma troca de experiências com pessoas reais e diferentes." Porque no laboratório de prótese dentária era basicamente eu e meu sócio. E quando a gente tinha funcionários, era eu, meu sócio, mais duas pessoas lá dentro e mais um motoboy que ia a determinados períodos do dia. Então, o troca de ideias era muito pequena e muito limitada. E aqui eu vi que eu podia expandir a minha cabeça. Podia expandir o meu conhecimento a respeito das coisas do mundo, né? Eu falei: por que não? Então vamos sim. E já tinha a ver com o trabalho manual, que era uma coisa que eu gostava, que me agradava. Eu falei: vamos que vai ser bem bacana, na verdade, eu acho. Fundamos a Barbearia Roquish em 14/11/2017. Indo agora, exatamente amanhã, para 7 anos de Barbearia Roquish. Pô, cara, me encontrei aqui. Por tudo. Pelo trabalho na bancada, que eu fazia inicialmente. Mas principalmente, pelo network que você desenvolve com a quantidade de pessoas diferentes que você atende. A quantidade de pessoas diferentes que você se relaciona. E cada um desses meus clientes que pararam para conversar um pouco com a gente, pararam para conversar comigo, eles têm uma influência gigantesca no que é a Barbearia Roquish hoje. Isso é indiscutível. Porque uma ideia daqui, uma ideia dali, e você molda e coloca de acordo com seus moldes e implementa no seu sistema. Então a Barbearia Roquish tem 7 anos, hoje a gente está com 3 funcionários na bancada mais eu. 3 funcionários não, 3 colaboradores, né? 2 mais antigos, que é praticamente família, chamo de filho, né? E esse mais jovem que pelo jeito vai também, porque todos que entraram aqui foram jovens que estavam buscando a profissão. Eu percebi que a única forma de dar certo nessa área, de você ter uma mão de obra colaborativa que ajuda tanto a empresa a ficar em pé, como eles com vontade de crescer e ganhar, gana de realmente ter alguma coisa na vida, são jovens. São jovens. O Eric entrou aqui com 18 anos de idade para 19. Ele tá comigo desde então. Inúmeros cursos. Ele ama a barbearia. Ele ama barbearia, acho que mais do que eu amo a barbearia. Não necessariamente essa, eu acho que a área ele ama mais do que eu. Ele estuda demais, ele tem as referências dele na área, né?
Não vou falar de defeitos de ninguém, só vou falar de qualidades, que acho que é isso que importa nesse momento. E eu aprendo muito essa parte de resiliência com ele, porque ele insiste mesmo, e ele quer se tornar um educador da área, e eu acredito que desenvolvendo alguns pontos ele vai se tornar um excelente educador da área. E eu sempre deixei isso bem claro para ele, as portas estão abertas. Aqui dentro você vai ter um lugar para você começar a ensinar e daí por diante. Porque aqui a gente tem um espaço bom, um espaço legal e aqui ele pode também. Pode ser o ponto de partida da vida dele de educador, né? E eu até gostaria que fosse porque sentiria um prazer imenso saber que realmente ajudei ele a realizar esse sonho. O Cauã, que é o outro que tá comigo, esse é o sonhador, né? Tem 21 anos de idade. Desculpa, o Eric tem 25 anos de idade, né? Tá desde os 18, 19 comigo. O Cauã, o sonho dele é ter um caminhão. Tá vendo? Esse negócio de empreendedorismo, vocês veem como que é? Eu tô aqui, eu tenho esse lance de empreender e sempre tá pensando em alguma coisa diferente para fazer na minha vida, a mais, porque eu não consigo ficar parado. Se alguma coisa tá tá muito calma ou um pouco mais devagar, eu já tô pensando em criar alguma outra coisa. Eu acho que esse é o lance do empreendedor. Ele não consegue parar e ficar sem se desenvolver. O empreendedor nato, tá? E eu tô num caminho ainda, eu tô aprendendo. Eu acho que eu não sei nada ainda. Eu aprendo a cada dia e eu acho que eu vou morrer sem saber tudo. E muito, sei lá, se dá pra qualificar ou quantificar esse tipo de coisa. O sonho dele é ter um caminhão e empreender nessa área. Porque tem parentes da vida dele e tal. Porém, ele aqui dentro da barbearia, pô, se relaciona excelentemente bem com os clientes, com os barbeiros. A pessoa palpa toda a obra, tudo que você precisa de ajuda, ele tá ali pra te ajudar, pra colaborar literalmente com o desenvolvimento da barbearia. Eles me ajudaram a reformar toda essa barbearia. Logo que a gente mudou pra cá, porque isso daqui é a segunda unidade. Logo que a gente mudou pra cá e iniciou as atividades aqui em 8 de agosto de 2020, meio à pandemia. E ele tá aqui ainda, ele saiu, foi a se aventurar, abriu a dele, não deu certo por alguns motivos, mas serviu como um aprendizado gigantesco para ele. Ele pediu para eu voltar e eu queria pedir para ele voltar, só que ele tinha uma empresa, não tinha cabimento, mas como uma pessoa soube chegar e soube sair, soube ser uma pessoa íntegra na entrada e na saída, ele estava com as portas completamente abertas para ele voltar. Desde então ele voltou para cá no passado e está com a gente até hoje. Eu espero que ele demore bastante tempo para sair, desde que não seja para uma coisa muito melhor, que é realizar o sonho dele. Fora disso, não, de jeito nenhum, não deixo. Sou teimoso com essa parte porque eu não quero ver as pessoas que estão perto de mim se dando mal na vida, né? Eles num geral, eles me escutam. Um pouco mais teimosos, um ou outro, mas eles me escutam no geral. E agora tá com a gente aqui o Cadu. 17 anos de idade, ó. O Eric entrou com 18 para 19, o Cauã entrou com 16 anos de idade. Não tinha nem 17 ainda. E o Cadu tá entrando aqui com 17 para fazer 18. Meu, não troca esse meu time hoje que eu tenho aqui. O Cadu tá pouquíssimo tempo na barbearia, mas já dá pra ver que ele é uma pessoa que tem ideias, que vamos fazer isso, vamos fazer propaganda, vamos... Renato, pô, eu fiz isso e deu resultado. Pô, adoro esse tipo de coisa, cara. Adoro esse briefing de ideias que vão jogando em cima de mim. Eu vou modelando tudo depois e a gente vê o que a gente pode fazer. E eu só sou assim hoje... eu gosto de ouvir ideias, eu não gosto de imposições, né? A gente tem que também se comportar de acordo com o que a gente representa pro local. Porque senão acaba, infelizmente, virando... Até porque eu trabalho com muitos jovens. A gente nunca teve esse caso, assim, grave aqui. Mas você vê que você precisa... Não, pessoal, me dá a ideia. Não quer dizer que eu vou usar. Pode ser que se for muito boa ou não, às vezes essa ideia que não é tão boa, se você modelar um pouquinho ela vai dar certo no seu negócio. Então eu tento sempre abraçar isso e vou deixando eles falar e depois eu moldo ou não. O que serve a gente pega, o que não serve a gente não pega. Às vezes não serve também naquele momento, mas no momento futuro você vem a ideia na cabeça e fala, pô, o moleque falou aquilo lá aquele dia, cara. Isso vai dar certo agora. E eu costumo dar os méritos para quem me dá as ideias. Eu acho que isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Nunca trazer o pagamento deles um dia. Eu acho que é o mínimo que um empreendedor poderia fazer por alguém. Um mínimo que uma pessoa que tem pessoas colaborando com a empresa dela deveria fazer com alguém. Tento ser o mais justo e honesto possível
com eles aqui dentro. E erro, lógico que eu erro, todo mundo erra. Mas eu não tenho nenhum orgulho a ponto de falar, não vou me desculpar. Jamais, eu sou o primeiro. E não demora um dia, 10 dias, 10 horas. Demora 15 minutos. É o tempo, às vezes, de você parar. Errei. Vou lá porque ele não merecia ouvir o que ele ouviu. Não sou ofensivo, não gosto de ofender, tá? Não é desse tipo de erro que eu me refiro. Isso jamais, tá? E essa foi toda a história aí da Barbearia Rockish até hoje. Que é o que moldou o Renato empreendedor. Qual que é a minha ideia aqui? A minha ideia na Barbearia Rockish, depois eu falo um pouquinho no podcast. A minha ideia na Barbearia Rockish foi criar um espaço onde todas essas coisas que eu passei na minha vida, que agora vocês já sabem, que foi meio por cima, mas vocês sabem, não passasse para frente. Que as pessoas que colaboram com a minha empresa não sofram isso ou não tenham aquele lance de não sentir vontade de vir trabalhar. Não tenham aquele lance de não ser feliz onde elas estão. Eu gosto que elas se sintam bem. Eu gosto que elas venham para cá com vontade. Eu gosto que elas estejam aqui falando, pô, eu faço parte disso. Justiça. Sabe, aquele senso de justiça real. Não aquele senso de justiça que as pessoas ficam falando por aí, essas historinhas. Eu sou justo, mas não é na verdade, né? Falando de justiça real, tratar as pessoas com igualdade, cara. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Cada um é bom no que faz, cada um é bom na sua área. Hoje eu não sou mais barbeiro e eu só posso me dar o luxo, se é que podemos chamar de luxo, porque hoje eu trabalho dobrado, de não estar na bancada, porque eu tenho essa equipe, cara. E essa equipe é maravilhosa. E eu espero que eles continuem com essa ideia e que eles aprendam um pouco comigo do que é empreender. E isso que eu não sei tudo, porque eu aprendo com eles diariamente. Eu aprendo essa vontade, eu desenvolvo essa força de vontade com eles diariamente. Com o Eric a resiliência, com o Cauã o sonho, com o Cadu esse lance de tá início de fase de vida, querer experimentar tudo. Cara, isso me mantém jovem. Por isso que eu amo isso daqui. E todos os clientes que vêm aqui, geralmente, pô, já tem a maioria dos meus clientes, que eram meus clientes, que hoje estão para eles divididos, diluídos na cartela de clientes deles, eu conheço desde que eu montei a Barbearia, praticamente 1 ou 2 semanas de fundação. São pessoas que eu conheço a vida, conheço família, conheço a história de sucesso, a história de fracasso. E isso tudo me moldou também. E eu tento passar, por eu estar um pouco mais maduro, eu tento passar esse conhecimento para eles de uma forma mais simplificada. Porque às vezes o jovem olha para uma situação e fala, pô, o cara, meu, mó mala. Não, ele não é mala. E em momento algum ele tá contando vantagem. Ele tá contando uma história. Quem escuta é que determina. E não quem fala. A pessoa que tá falando, ela só tá sendo uma locutora. Você, como ouvinte, vai definir. Você vai julgar. E aí você geralmente enxerga como você quer. Isso também é uma das coisas que eu aprendi aqui na barbearia. E a gente tem que tratar todo mundo bem. Tem que tratar todos os clientes bem. Pô, os nossos clientes são muito firmeza. Tudo ponta firme, cara. Eu não tenho que falar um A. Esse lugar é maravilhoso. Eu não vejo a hora de vir pra cá. Eu não me importo com a hora de ir embora. Hoje eu só me importo porque eu tenho meu filho, o Raul, lindo, e minha esposa, Joyce, maravilhosa, que eu preciso ir pra casa vê-los. Eu quero ir pra casa vê-los. Então, por mais que o trabalho sugue isso, esse tempo grande de mim, eu me permito nesse horário de fechar, de finalização, eu ir embora e poder dedicar esse meu tempo a eles, porque eu quero. Que é outra coisa que me dá muito prazer na vida também, estar em casa com eles. Bom, vamos lá. E surgiu a ideia do Rockish On Demand, que é este podcast que hoje o Renato faz um monólogo para quem vos ouve. E não foi de mim também. Eu tinha a ideia de criar um espaço aqui para eu poder divulgar o produto Barbearia Rockish. Poder divulgar nossos planos de assinatura, poder divulgar nossa ideia do que é um plano de assinatura, do que é um clube realmente de vantagens que você vai ter dentro da barbearia. De você ter muitas coisas, não ter preocupações, de você ter
tudo facilitado pro seu dia a dia pra você não ter que se preocupar. Putz, esqueci de marcar. Putz, esqueci de reservar o horário. Putz, esqueci de não sei o quê. Pô, preciso ir no dentista. Pô, queria um restaurante pra comer ali perto na hora do almoço que eu já vou lá e fazer. Resolvi todos esses problemas numa única coisa, que chama Clube Rookish. Que é um clube de vantagens aí nosso que tá dando muito certo. Tá dando muito certo e quem não conhece entra no site e se informa. Logo, logo vai ter um sitezinho um pouco mais dedicado a isso e em breve. E vocês vão gostar dessa ideia. Quem não conhece ainda, porque a grande maioria já conhece, já, né? Os nossos clientes já conhecem. E a gente teve uma adesão muito grande, assim, de início, né? É bem novo esse clube, até começou em fevereiro, começo de fevereiro. E até hoje a gente vai evoluindo ele, porque a ideia é sempre dar mais vantagem, mais vantagem, mais vantagem, mais vantagem pro cliente. Resolver os problemas da vida dele mesmo. E eu queria criar esse espaço para fazer isso. E, porém, a pessoa que tava falando, não, eu faço esse espaço pra você, eu te ajudo a construir esse espaço. Ela falou, você não faz um podcast? Eu falei, pô, um podcast, cara? Sei se eu me daria bem com isso. Ele falou, como não, cara? Você sabe, acaba sabendo conversar de tudo. Você tem um pouco de conhecimento a respeito das coisas. Você vai aprender mais. Eu falei, pô, vou aprender mais. Isso é um fato. Sentar aqui, conversar e se ouvir falando, cara, foi a melhor coisa que eu pude fazer. Eu acho que eu desenvolvi mais em um mês do que em 10 anos, talvez. É muito diferente você falar da boca pra fora, literalmente você falar e se ouvir. Isso aqui é maravilhoso. Todo mundo deveria ter um dia a experiência de sentar e conversar ouvindo o que se fala. A reflexão é muito maior. E eu falei, vou montar. Então vou montar. Ele falou, então eu te dou o cenário. Aí chegou, aí foi o Rony, né? Da RR Art. Não, então eu vou te dar o cenário, Renato. O que você quer, como você quer. Puta, cara, só a única coisa que eu fiz foi ajudar ele a montar, porque também jamais partiria de mim. Eu já achei um absurdo ele me dar um negócio por uma coisa futura que nem existia. Principalmente deixar o cara matar sozinho aqui. Preciso de madeira. Liguei pro cara e falei, mano, eu preciso de madeira, o cara lá quer comprar, tal de você, pro Gabriel lá da Real. Gabriel. Ô Renato, pra que é? Eu falei, não, é que eu tô fazendo um estúdio lá do podcast, tudo, e o marceneiro lá, amigo meu, ele tá fazendo isso daí pra mim, no intuito de eu fazer uma propaganda pra ele e tal. Ele, cara, então se eu te der madeira, você fala da Real Madeiras também? Eu falei, falo. Lógico que eu falo, cara. Tô aceitando tudo. Acho que tudo que vem de bom grado, vai de bom grado. Então, tá vindo de bom grado de você, a propaganda vai ser de bom grado também. E aí ele me deu as madeiras, que são, vocês já viram no cenário, né? Que são esses ripados aí, que vocês podem ver aqui do meu lado. A gente montou também, eu e o Rony. Aí a gente tem adesivo nos fones, a gente tinha aquele painel bonito antes aqui, né? Que era um espelho, que agora a gente colocou a televisão, foi uma evolução. Inclusive, vou falar primeiro da televisão. Até a televisão foi um cliente meu que foi morar no Belém do Pará. Não, na verdade não foi em Belém que ele foi morar em Pará, no estado do Pará. E ele ficou muitos anos sendo meu cliente, era meu vizinho. Ele voltou do nada, apareceu, voltou morando aqui, vou voltar a cortar, começamos a trocar ideia. Então eu falei, pô, preciso de uma televisão. Ele falou, tem uma televisão parada lá em casa, você quer? Eu falei, lógico que eu quero, mas você vai me dar mesmo? Aí ele falou, vou te dar, vou trazer pra você. Eu falei, tá brincando, aí Maurição, obrigado. Você falou que assiste os podcasts, quero ver se você vai comentar isso comigo. Ele falou... Eu falei, pô, Maurício, obrigado, porra. Ele veio e me deu a TV, a gente colocou, já mudou, já agregou legal no cenário. A gente tinha aquele logo lindo ali, que era um espelho. A gente tem os adesivos, a gente tem cartões, a gente tem a nossa placa de Pix, a gente... Fachada que tá sendo fabricada, cara, tudo graças ao Kaique lá da Palas. Mano, o Kaique é um cara firmezaço, eu quero trazer demais ele também aqui no podcast. Todos esses que eu tô falando eu quero trazer, tá? É porque só agora me veio isso na ideia, porque o Kaique eu friso bastante isso daí toda vez que ele vem. Eu vejo bastante o Kaique, até pela empresa dele ser bem perto aqui. Eu quero muito ele sentado nessa bancada aqui, porque eu tenho certeza que ele tem muito do caminho, da história dele pra compartilhar pra gente, de como ter uma gráfica, de como ter um negócio também de sucesso. Porque ele é um cara de sucesso também, como todos os outros aí que eu vou falando. Alguns ainda aprendendo a andar, outros já caminhando bem com as próprias pernas, inclusive é o caso do Kaique. Obrigado, Kaique, da Palas Gráfica. E, por último, não menos importante, a cliente meu desde novembro de 2017, um dos primeiros que eu mantenho até hoje. Tava aqui um bom belo dia, conversando com a Lê, ele passou aí pra cortar o cabelo e fazer a barba. Tava tomando um cafezinho, assim, serrando o café da barbearia, que ele sempre faz isso, ele serra bastante o nosso café aqui. Folgado, tá ligado? Folgado.
baixinho, folgado. Aí ele pegou e a gente batendo papo, eu falei, Ale, pô, cara, você não tem 4 cadeiras não, igual? Tô precisando de 4 cadeiras. Ele falou, tenho. Falei, não, tô falando sério. Ele, tenho. Vou trazer pra você. Eu falei, tá. Aí eu falei, vai cair no esquecimento isso daí. Ele vai falar que vai trazer, mas vai trazer nada. Vamos ver. Chegou no outro dia de manhã, ele me ligou com foto. Qual que você quer? Essa daqui eu tenho 2, essa daqui eu tenho 4. Eu falei, traz, você tem 4. E o cara encostou aqui, o carro dele descarregou as 4 cadeiras mesmo. E graças a ele a gente tinha onde ficar sentado aqui também. Pô, cara, valeu, brigadão, cara. Obrigado pela amizade de todos vocês aí, ó. Rony, conheço desde a época da prótese. Também era protético, que virou marceneiro, abriu a própria empresa dele. O Gabriel, que tive o prazer de conhecer aqui, palmeirense, gente boa pra caramba, grande, virou grande amigo também. Kaique idem. É São Paulino, mas coitado, ele nem fala de futebol direito comigo. E o Ale, que é esse baixinho, lutador de Krav Maga, gente boa pra caramba, virou um puta parceiro, puta camarada meu. Tenho nem só agradecer por ter essas pessoas na minha vida. E o Maurício, né? Não menos importante, que eu conheço de onde eu morava. E depois ele virou cliente e continuou vindo pra cá mesmo, mudando de onde eu morava. E assim nasceu o Roquish On Demand. Esse espaço que eu abro para os nossos clientes, principalmente falar deles, contar a história da vida deles, para que a história da vida deles possa apresentar alguma lição para quem está assistindo. Eu acho que a partir de determinada idade a gente já começa a aprender com o caminho dos outros, a gente já começa a aprender com os erros que os outros cometeram. Pô, isso dá errado, e é óbvio que dá, porque a gente vai refletir e vai falar, dá errado. Então a gente vai trilhar um outro caminho. E é para isso que serve esse espaço. É exatamente para isso que serve isso daqui. Para que você possa se desenvolver pessoalmente sem precisar errar. Eu errando o mínimo possível. E os seus erros vêm compartilhar com a gente. É isso que a gente quer. Eu acho que assim a gente pode... Todos nós podemos crescer juntos. Todos podemos crescer. O desenvolvimento pessoal parte disso. Do convívio humano, da interação humana com outras pessoas. Isso daqui, num mundo que hoje é tão digital, tão tecnológico e tão corrido para todo mundo correndo atrás da sua vida, todo mundo correndo atrás de dinheiro, de como pagar as contas, de ter uma vida mais confortável, esse espaço de comunicação, YouTube, Spotify e por aí vai, eles abrem esse leque para você poder se desenvolver ouvindo e vendo pessoas que você não conhece, que você nunca viu. E acreditem, dá pra saber, dá pra sentir a sinceridade. Você vai saber quando houver mentira e você vai saber quando for verdade. Sempre, sempre. E é isso. O podcast de hoje é isso. Eu não vou me alongar muito pra não ficar alguma coisa extremamente cansativa. Hoje eu posso falar que eu sou estudante de vendas, sou estudante de marketing. Eu estou estudante de comunicação, estou tentando me tornar um comunicador. Estou desenvolvendo habilidades na minha vida que eu tinha meio que guardadas dentro de mim. E hoje eu tô tentando colocá-las para fora. Talvez seja a hora. Talvez seja a hora de eu explorar um pouco mais esse meu lado e poder desenvolver mais isso e ajudar ainda mais as pessoas que estão comigo e outras pessoas a se desenvolverem. Espero que futuramente eu possa fazer mais um episódio falando um pouco mais de mim e um pouco mais da barbearia, um pouco mais do On Demand. Já numa outra situação, de repente numa situação de uma pessoa, um profissional de marketing, um profissional, um consultor de alguma coisa, porque a dedicação é grande, isso eu garanto pra vocês, e da minha parte nunca falha. Espero que tenha entendido a minha ideia do desenvolvimento pessoal individual de cada um. Espero que quem se interessou por isso venha aqui compartilhar suas ideias. Aqui a minha ideia não é pressionar ninguém, nem ficar confrontando ninguém, não. Aqui a minha ideia é aprender. É aprender. Então, venha, compartilhe suas ideias com a gente. Escutem. Façam críticas. Vai lá. Desce além aí nos comentários. Não tem problema, cara. Curte, se inscreve, dá uma moral pra gente. Porque a nossa ideia é melhor. A nossa ideia é boa. O nosso princípio é real. E eu espero que vocês tenham entendido qual que é a função disso daqui e que isso possa fazer parte da vida de vocês de hoje em diante. Se inscrevam no canal aí, ó. Dá uma curtida, dá uma moral para mais pessoas poderem ver esse vídeo, para mais pessoas poderem entender qual que é o intuito do Roquish On Demand.
E se tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários, eu ficarei extremamente satisfeito de responder. Até porque são tão poucos que toda vez que tem um comentário eu fico tão feliz e tão empolgado para responder que é quase uma aula à parte. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela moral, os que dão e acompanham sempre. E para quinta que vem, prometo que teremos um outro convidado e chega de monólogo chato do Renato. Valeu. Pessoal, queria pedir um minutinho da atenção de vocês aqui para dar um valor para todos que tornaram isso possível. Rony da RR Arte Marcenaria, esse painel, olha essa mesa, cara, espetacular. Kaique da Gráfica Palas fez esse logo maravilhoso pra gente. O Alexandre Gomes da Yaurama Turismo e o Gabriel, meu amigo palmeirense da Real Madeiras. Por favor, pessoal, valorizem os nossos patrocinadores. Links na descrição.